em sua maioria com os professores da Anhanguera, nos cursos de engenharia, psicologia e arquitetura, e aí se apresentaram esses dados, e vamos aí determinar a média, a mediana e a moda. Então, a resolução foi essa, que vai seguir por agora. Então, a primeira coisa que foi feita uma ordenação dos valores, do menor para o maior, e isso vai nos ajudar no quê? Percebam que nós temos 37 resultados. 18 aqui na linha de cima e 19 na linha de baixo. Isso é importante, porque aí já vamos ter já de resposta mediana. Nós não há necessidade de seguirmos o rito. Vou fazer a média, depois eu vou fazer a mediana. Só de ordenar os resultados já nos dá uma resposta. Eu tenho 18 valores abaixo da posição 19, e acima do 19 eu tenho 18 valores acima, se nós contarmos. Então, a mediana vai ser igual a 43. Olha, 18 valores abaixo do posto 19 e 18 valores acima. O que nos resta é o que está indicado em amarelo, que é a mediana. Então, já de cara, já temos que a mediana é igual a 43. Peço desculpas a vocês pelo tamanho, mas aqui representa a soma de todos os 37 números. Então, fui somados do 27 até o 64, dividido por 37. E o resultado final dessa média será 43 anos também. Então, nós temos já a média igual a 43 anos, a mediana igual a 43, tá? E agora vamos resolver a moda. Percebam que se nós voltarmos aqui ou na tabela anterior, os valores que se repetem em torno do eixo central é 43. Logo, a moda também será igual a 43. A minha deu certinho, professor. Uma distribuição de dados é o histograma de frequências. É uma ilustração gráfica da frequência, ou seja, a quantidade de vezes que ocorre aquele evento, aquela escolha. Então, você faz uma distribuição desses dados, ou seja, cada resposta, cada frequência mostra uma distribuição desses dados, e, naturalmente, você vai poder encontrar a moda. Por quê? O pico mais alto do seu histograma será a moda. E para construir o histograma, você precisa ter o quê? Ordenar os dados do eixo X e a contagem de frequência por dado no eixo Y. Então, eu vou dar um exemplo, que foi um exame feito às pessoas que tinham medo do vermelho quando era coletado o sangue. Então, era o medo da cor. Então, fizeram esse experimento assim, quando você tirava sangue, você tinha medo de sangue. Então, associava a cor vermelha ao sangue, então foram perguntando. Então, tudo bem, se você não gosta de vermelho, se falar de vermelho, você lembra de sangue que causa medo? Sim. Então, vamos entender que cores vocês gostam além do vermelho. Então, esse é um histograma. Então, eu vou explicar para vocês aqui, mais ou menos, o que seria o histograma. O histograma é a representação gráfica de preferências, de uma ordenação. Por exemplo, foram perguntados para 181 pessoas quais são as suas cores preferidas. Então, vocês vão perceber que aqui no gráfico, por exemplo, em torno de 37, 38, um pouco abaixo de 40 pessoas preferem a cor vermelha. Mais ou menos 30, que seria a metade, preferem a cor verde. Em torno de 5, a marrom. Em torno de 18, 16, 18, a preta. Um pouco abaixo de 5, a branca. Próximo de 80 pessoas gostam da azul. E próximo de 20, da amarela. Ou seja, eu represento aqui a frequência da distribuição. E percebam que esse aqui seria o valor da moda. Quem teria mais preferência para a cor azul. Então, é uma representação de preferências. Então, eu posso fazer por faixa de idade, eu posso fazer por
por tempo, posso fazer por quantidade de peça de vidros quebrados, que é feito, por exemplo, em controle de qualidade, que é uma área dentro da engenharia e da administração para melhoria de processos de fabricação. Dosagem de remédio pode fazer isso, frequências, por exemplo, de variações por dosagem de remédio, a ação do mesmo tipo de remédio, mesma dosagem a diferentes idades. Então, você pode fazer uma distribuição de frequências na qual você vai detectar aonde está concentrado a maior resposta que você tem. Então, um outro exemplo de histograma que a gente tem aqui, seria esse aqui. Então, o que nós podemos fazer? Dado o seguinte histograma, vamos tentar responder essas questões. De 4, porque ele se repete mais vezes. Qual que é o score menos frequente? É o 8, porque eu tenho a repetição de uma vez. Quantas pessoas representaram o score de 5? 4 pessoas. E quantos apresentaram o score de 2? 2 pessoas. Ou seja, é uma forma de representar a distribuição, desde uma opinião, desde um efeito de característico da pesquisa. E notem que aqui eu tenho a moda e a tendência à mediana, que é o valor que mais se repete. Porém, a média, que é 4,6, como está aqui apontado, estaria mais ou menos aqui nessa região. Então, vejam a diferença. Isso lembra no vídeo passado, quando nós falamos de conceito de estatística, a representação dos gráficos, da moda, da média e da mediana, que eles ocorrem deslocados. Porque a média, qual que é o problema da média? É importante até vocês anotarem. A média, eu vou somar todos os dados e dividir. A mediana, eu vou fazer o dado que tem maior repetição em torno desses valores. Então, olha a diferença. Quando eu falo 4 na mediana ou 4 na moda, e 4,6 tendendo a 5. É uma diferença considerável a gente tomar esse cuidado. Não é toda hora fazer a média. Tem que se olhar os resultados para fazer uma análise profunda dos mesmos. Continuando aqui. Então, professor, pessoal... Pois não. Volta aquela imagem lá do histograma, por favor. Sim. Fizemos a média, a mediana e a moda, e fizermos o histograma, olha só como que ele ficaria. Como exemplo aqui para vocês. Esse seria o histograma. Percebam que é um histograma que tem uma variação muito grande de valores. Nós temos uma pessoa com idade de 27, outra com 28, uma com 29, outra com 30. Depois pulamos para 3 pessoas com 33, e essa variação vai ocorrendo. Porém, o valor central é o 43. Só que se eu olhar em termos de moda, eu tenho 2 valores se repetindo. Então, um cuidado que tem que se ter não é simplesmente pegar os valores e fazer como está aqui feito. Você tem que organizar eles em blocos. E essa organização de blocos nos ajuda em quê? A mostrar a real curva. E aí vai aparecer com detalhe a moda, a média e a mediana. Então, nós vamos aprender como tratar isso. É o diagrama de caules e folhas. Então, eu coloquei aqui o pé de pimenteira. Pode ser qualquer outra árvore, mas você tem o caule como um valor parte central, e cada caule vai saindo folhas para todos os seus lados. Mas aí se organiza um valor central e as suas saídas laterais. Mas falando em estatística, o histograma eu vou distribuir os valores de forma iguais. Valores individuais vão ser retidos, ou seja, cada um vai ter sua posição certinha e vai ajudar a gente a construir o histograma, tá? Então, eu vou pegar o exemplo, que é esse aqui. Vamos fazer o diagrama de caule e folha para os seguintes números: 2, 12, 19, 19, 20, 20 e 25. Então, vamos lá.
como que se organiza? Vamos pensar no caule. Pensem assim, mentalmente. O caule e suas folhas. Então, as dezenas, as unidades. Então, vamos colocar aqui as dezenas sendo o caule, as unidades são as folhas. Por que que se faz essa diferença? Porque o caule pode ser uma dezena 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. As unidades, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, é uma forma de separar a dezena e da unidade. Então, como que vai fazer? O caule, eu vou colocar todas as dezenas aqui. E as unidades aqui. Percebam que eu coloquei 0, 1 e 2. Por que que eu comecei do 0? Por causa do 2. Eu não tenho número aqui. A primeira dezena aqui é 0. O 1 seria para o 12, o 19 e o 2 para dezenas de 20, 20 e 25. Então, eu primeiro represento as dezenas e depois as unidades. 2. Então, eu leria 0, 2, 1. 1 e 2 é 12, 1 e 2 é 12, 1 e 9, 19, 1 e 9, 19. E, por último, 20, 20 e 25. Bom, um exemplo que foi pego do Khan Academy é um comprador de uma cadeia de lojas de departamentos, vulgo shopping, contou o número de pares de botas de cada uma das lojas. Ele quer verificar aonde está o número, onde está a distribuição conforme a quantidade de calçados, em termos do 17 até o 50. Então, se nós realizarmos aqui os diagramas de caule e folha, percebam que teremos dezenas, unidades, só para guardarmos que dezenas são o caule e as unidades são as folhas. Então, vamos lá. A primeira dezena é 1, então é de 1 até 5. Então, percebam que nós vamos ter, para a primeira dezena, dois valores 17 e 18. A segunda dezena, 20, 25 e 28. Então, 0, 5 e 8 são o 20, 25 e 28. A terceira dezena, o 34, duas vezes, o 37 e o 38. A quarta dezena eu não tenho nada, então eu não coloco. E a quinta dezena eu tenho 50. Percebam que, para os números da casa de 30, eu vou ter aqui a moda e percebo que o valor que mais se repete é o 34. Então, é uma forma de representar também o gráfico. Se vocês curvarem a cabeça à direita, vocês vão ter ali uma distribuição, porém um valor que podemos considerar estranho é a ausência de botas da casa do 40. Então, vai ficar um vazio aqui. Então, a representação é assim mesmo, não se coloca 0, porque colocar 0 entende-se que é 40, tá? Então, você observa que na ausência, você não coloca esse valor.